Romanos 8, versículo 28, em silêncio. Olha para quem está do seu lado e faz assim. Isso. Funciona. Romanos 8, 28. E nós vamos falar sobre as tempestades da vida. Talvez você está passando por uma tempestade hoje. E você pode estar pensando, pastor, já virou furacão. Não se preocupa não. Nosso Deus é o Deus que acalma a tempestade. Não é verdade? Romanos 8, 28. Se alguém do seu lado está sem a Bíblia, compartilha com ele. Se você não trouxe a Bíblia, mas se você trouxe um smartphone, você pode abrir no modo avião. Modo avião. Nós vamos viajar agora. Você vai navegar agora. E dentro do avião do Senhor, o celular tem que estar no modo avião. Aí você pode abrir a Bíblia. Na verdade, você acabou de entrar na aeronave do Senhor. Nós vamos partir para uma viagem agora. Então, bota o seu smartphone no modo avião, ou desliga ele se ele não tiver esse recurso poderoso. Romanos 8, 28, alguém achou? Amém? Amém. A minha Bíblia diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vamos de novo? Vou repetir. Sabemos que Deus age em algumas coisas. É assim que está assim? Como é que está na sua Bíblia? Para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você pode estar pensando assim, mas pastor, como pode ser com o que eu estou passando hoje? E eu quero dizer que, inclusive com a situação que você está passando hoje, as coisas de Deus cooperam para o bem daqueles que o amam. Talvez a sua pergunta é, pastor, mas hoje o negócio está difícil. Como é que eu posso ver algo bom diante da adversidade? Meus queridos, nós só conseguimos enxergar o momento. Você não consegue visualizar 10 segundos à frente. Mesmo aqui dentro deste ambiente, um ambiente controlado, você não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Você não sabe quais palavras eu vou falar no próximo minuto, você não sabe. E se eu amo a Deus, tudo o que acontece comigo é para o meu... Foi fraco, hein? Se eu amo a Deus, tudo o que acontece comigo é para o meu... Exatamente, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu amo a Deus, se eu obedeço a Deus, tudo vai dar certo. Amém? Então pode falar para quem está do seu lado, vai dar certo. Mas eu acho que antes ele ia perguntar assim, você ama a Deus? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você ama a Deus? Então vai dar certo. Vai dar certo. Se você ama a Deus, vai dar certo. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o Israel de Deus. Mas o Israel de Deus, lá no início do Velho Testamento, era um povo que tinha uma fama meio estranha. Você sabe qual era a fama do povo de Israel? Todo mundo tinha medo do povo de Israel. Eles tinham uma fama de ser uma nação meio ruinzinha, aquele povo assim que não morria por nada. Estava seco, eles conseguiam viver 40 anos no deserto, gente, sem chuva, sem água. O povo sobrevivia. Não tem comida, aparecia maná. Estava quente, o ar-condicionado de Jeová, aquela nuvem. Estava frio, coluna de fogo, aquecedor do Senhor. E quando o povo reclamava, Senhor, estou cansado de comer maná, eu queria comer carne. Aí veio uma revoada de codornizes. Gente, devia ser mais de 6, 7 milhões de codornizes. Passando assim, o povo só fazia assim, pegava e assava. Povozinho difícil, porque
Tem aquela história, né? Gente ruim é difícil de ficar doente, né? Você conhece alguém ruim? Não morre, não fica doente, nem gripado fica. Parece que ser ruim dá longevidade, né, na coisa, né? É um povo hiperresistente. Quando esse povo chegou em Jericó tinha uma muralha de 6 metros, mais ou menos, de largura. O povo se trancou lá dentro, com medo de um povo que nem exército tinha, que era o povo de Israel. Era um povo que Deus estava com eles. Meus queridos, Daniel, o crente é assim, né? Daniel foi jogado na cova dos leões, os leões com fome. O anjo foi lá, segurou os leões e ainda falava: calma, que o papá fresquinho está vindo aí. Aí Daniel sai, daqui a pouco veio outra galera para o leão comer. Sadraque, Mesaque e Abdinego jogados na fogueira, parecia que tinha ar-condicionado lá dentro. O povo de Deus é assim. Aí quando você vai lá em Esther e você começa a ler a história de Mordecai, teve um cara que fez uma forca para matar o tal do Mordecai, e Deus reverteu a história, que Mordecai passou a andar, andou de cavalo, e a forca que tinha sido preparada para ele, o camarada que estreou a forca. Ou seja, tudo coopera para os bens daqueles que amam a Deus. Sempre coopera. Mas sabe o que acontece? Parece que nós, como igreja, temos nos esquecido disso. Parece que nós temos nos esquecido que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meus queridos, quem é pai aqui, todo mundo que cria filho tem um método para educar, não é verdade? Porque se você não tem método para educar filho, você vai ter problema. Todo mundo tem um método. Tem uns que usam o castigo, né? Você não vai sair hoje, bota lá de castigo. Hoje você está sem videogame. Isso parece a morte para o menino, né? Bate, pai, me bate. Vou tirar a internet. Aí, não, pai, isso aí eu vou chamar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso aí é um crime. Hoje está assim. Antes, né, era vara ou sandália, e existia a boa, né, primeira vara da infância e do adolescente, né? Lá em casa era uma vara de goiaba desse tamanho, que era a primeira vara. Minha mãe era juíza. E engraçado que lá em casa tinha até promotor, né? Tinha sempre um para falar: foi ele, o acusador. Papai era o delegado, ele sempre segurava. Minha mãe é que executava o negócio. Mas o povo de Deus, o objetivo da correção não é matar, não é destruir. Correção é para o quê? Para ensinar. Você corrige porque você ama. Apocalipse diz assim: eu, Deus, repreendo e castigo todos quanto amo. Sede zelosos e se arrependam. Meus queridos, Deus castiga. Deus tem um método dele. O método de Deus é a tempestade. O povo de Israel, quando se afastava, Deus fazia o quê? Mandava um rei. Geralmente era o rei da Síria, era um rei perto. Esse rei se levantava e do nada ia lá e pegava todo mundo, matava um monte. Deus deixava matar um pouco, mas sempre sobrava uma galera grande. E aí o povo, quando estava lá apanhando: Senhor, estou tão arrependido. Aí Deus olhava assim: você está mesmo? Estou, Senhor. Então tá bom. Acabou o cativeiro, Deus trazia de volta. Era assim que funcionava. Ou seja, vacilou, vinha crise, vinha tempestade. Se você ler o livro de Jó, você vai ver a palavra tempestade 4 vezes sendo falada. Jó falando sobre tempestade. E aí você pode estar perguntando: mas pastor, Jó fez alguma coisa errada para passar por tempestade? Fez, gente? Você viu alguma coisa de errada na vida de Jó para Jó passar por tempestade? Mas lá no final Jó diz assim: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te contemplam. Por que foi tempestade na vida de Jó? Para Jó ver Deus. Pastor, mas não tem um jeito mais fácil do negócio acontecer, não? Não tem um método mais fácil da coisa acontecer? Meus queridos, cada um vai passar pela tempestade de uma forma.
E quanto mais rápido você aprende, menor é a tempestade. Tem gente que Deus está falando, a tempestade está trovejando, raios estão caindo, e a pessoa está lá, tranquila, e o negócio está pegando. Aí vira o que? Vira furacão. E aí grau 1, grau 2, até que vira furacão grau 5. Já está arrancando tudo, já levou as finanças, já levou os filhos, a coisa está feia, e a pessoa está lá, mas o que está acontecendo? Tempestade. Gente, o crente que é esperto, quando começa a vir, igual lá na Bíblia, né, quando Elias disse: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de uma, quando você vê a pequena nuvenzinha chegando, Senhor, fala que o teu servo te ouve. É assim, antes que as nuvens se escureçam, você diz assim: eu já aprendi tudo, já estou aqui pronto, não precisa continuar com esse negócio não, porque eu já aprendi, eu já sei como é que o negócio está funcionando. Mas o problema, sabe qual que é? É que a Bíblia diz que nós somos ovelhas. Ovelha é um bicho burro, não é verdade? Se a gente fosse macaco, a gente aprendia mais rápido. Uma vez eu estava vendo, né, no ensaio com um macaco, e a pessoa pegou na frente do macaco, ela colocou uma guloseima dentro de um jarro e colocou perto dele. Aí soltou o macaco foi lá, enfiou a mão e pegou a guloseima. Aí depois o que ele fez? Pegou, botou a guloseima e tampou, enroscou e botou lá. O macaco só olhou, aí chegou lá, tentou puxar a tampa, viu que não dava, desenroscou, foi e pegou. Aprende, observando, aprende. E às vezes você está vendo a vida do irmão, você está vendo na sua vida e você não aprendeu até agora. Tem crente que vive na tempestade há 30 anos, não aprendeu, não entendeu ainda como Deus trabalha. Eu queria mostrar nessa noite algumas tempestades que podem acontecer na nossa vida. Então vamos abrir a Bíblia, vai lá para Jonas, capítulo 1. Versículo 4 diz assim: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Gente, grande tempestade. Interessante que eu observei aqui, tempestade é algo bem obediente, né? Acho que você podia botar o nome do seu filho de Tempestade. As mães que estão aí, vai lá, tempestade. Tempestade foi. E o que aconteceu? O barco começou a ter problemas. Alguém precisava aprender. Você sabe para quem que a tempestade foi enviada? Quem sabe para quem a tempestade foi enviada? Hein? Alguém se arrisca? Não. Está lá em Jonas, capítulo 1. Para quem foi? Para Jonas? Não. A tempestade foi enviada para o capitão do navio. Foi ele que vendeu a passagem para Jonas. Ele era dono do barco. Jonas, a história diz, a Bíblia diz que Jonas, Deus chegou para Jonas e falou: Jonas, é o seguinte, eu quero que você vá até Nínive, dá uma passada em Nínive e você prega o arrependimento. Aí Jonas fez o quê? Foi para Jope, de lá comprou uma passagem e fugiu. Jonas estava fugindo de Deus. Ovelha não é inteligente. Meu querido, se você tivesse asas e pudesse voar lá para um outro continente, se esconder dentro de uma floresta, Deus iria te achar. Se você entrasse dentro de uma nave espacial e fosse para Marte, Deus iria te achar. Se você tivesse um submarino e fosse lá para as profundezas do mar, Deus iria te achar. Meus queridos, não tem como você se esconder de Deus. Deus vai te achar. Jonas entra e ele vai lá para o porão. O capitão não sabia quem era Jonas. Jonas foi para dentro do porão e se escondeu, e ficou lá quietinho, não falou nada com ninguém. E o que aconteceu? A tempestade veio e Jonas estava lá tranquilo, quietinho. O capitão era perito, já tinha passado por tempestades. O barco sacode de um lado, sacode para o outro, joga fora a carga. E o capitão,
ele chega ao ponto de dizer: qual é o problema? Porque eu já fiz de tudo que eu sabia, mas essa tempestade ela está muito grande. Eu não sei mais o que fazer. Como eu posso resolver este problema? Aí ele vai ao porão. Quem estava dormindo? Jonas. O barco não era dele, estava nem aí. Meus queridos, às vezes o que vai destruir a sua família, a sua casa, está lá guardado no porão, lá no íntimo, lá dentro da sua casa. Aí tem que tomar cuidado com isso. Eu li uma história interessante. Uma cidade, eu não lembro se foi na Itália, teve uma greve dos lixeiros e a coleta de lixo parou. E o que aconteceu? O lixo começou a se acumular, e uma família grande, muito lixo. Na verdade, quanto mais filhos, mais lixo tem, ainda mais se for mulher. Mulher gera muito lixo. É ou não é? Não é não? Então só acontece lá em casa. Mas tudo bem. Só acontece lá em casa. Não, gente, é porque a mulher que limpa as coisas. O homem vai jogando tudo para todo quanto é lado, e a mulher dá aquela limpeza. Não é que a mulher junta, ela recolhe lixo todo mundo. Não é verdade? Consertei agora o negócio? Então tá bom então. Mas o que aconteceu? Casa grande, o homem teve uma ideia brilhante. Foi na papelaria, comprou um monte de caixa de papelão, comprou papel de presente, fitas coloridas e bonitas, chegou em casa, colocou o lixo dentro de várias caixas, fechou e embrulhou com papel de presente, colocou laço e botou tudo dentro do carro e foi para a praça, colocou lá na praça e ficou escondido. A pessoa passava, olhava assim, é assim, né? A pessoa passa assim, e olha, aí volta de novo, passa umas 3 vezes, né? Deixa não ter ninguém olhando, ainda volta e passa assim. Aí vai embora. É assim que funciona. Aí rapidinho as caixas foram embora. Ele foi embora para casa. E quando o pessoal chegou em casa, que abriu o presente, mais lixo, já tinha lixo, agora tem mais lixo. Mas meus queridos, o que isso quer dizer? O diabo todo dia ele empacota uma novela da Globo para você. Empacota lá, pecado capital, guerra dos sexos, fala outros nomes aí que eu não sei esse negócio aí, o anjo caiu do céu que é o diabo, ele vai falando esses nomes. Aí o que acontece? Tem coisa boa, né, adolescentes, né? Tem umas novelas legais para adolescente também, né? Tem que malhar vocês ali, para poder o negócio. Aí todo dia ele empacota, aí você abre, que coisa linda o pacote, mas vai destruindo quem? A sua família. O que pode nos destruir, meus queridos, está entrando dentro da nossa casa. E o camarada, ele toca em Jonas e diz: acorda aí, rapaz, vamos para o convés, aprenda uma coisa, se você quer consertar a sua casa, os seus problemas, você tem que trazer à tona tudo que está escondido. Não adianta ficar com as coisas debaixo do tapete, você tem que trazer à tona, tem que revelar os problemas, porque pecado confessado é pecado perdoado. Se não houver confissão, se um não falar para o outro, nunca vai ser restaurado. Tem que haver confissão, tem que haver restauração, e para isso tem que trazer à tona os problemas. E aí bota todo mundo lá, e aí o capitão ele joga a sorte, né? Meus queridos, aí Deus foi e dedurou, caiu em cima dele. Eu não sei se eles pegaram aquela garrafa e rodaram, apontou para Jonas. Eu acredito que o capitão deve ter visto umas 10 vezes. E pô, Jonas, troca de lugar, vai pro lado de cá. E abate o cara. Era Jonas o culpado. E aí o cara perguntou: Jonas, o que é isso? Aí ele falou: sabe o que é? Vou contar a minha história. O problema é o seguinte: Deus mandou eu ir para Nínive, mas aí eu não estava muito afim de fazer a vontade de Deus. E aí eu cheguei lá em Jope, e o que aconteceu? Eu entrei no navio, mas o capitão: mas por que o meu navio? Tantos navios no porto que o meu? É porque a sua passagem estava mais barata. Gente, nós temos comprado porcaria e levado porcaria para dentro das nossas casas. Nós temos feito relacionamentos. Minha jovem, você não está em promoção. Tem menina que tem promoção. Eu estou em promoção. É assim, você tem que ser cara, menino, você é preciosa, você não pode se desvalorizar, não. Você tem que botar o seu valor lá em cima. Olha para o espelho e fala: eu sou melhor que Gisele Bündchen. Você tem que olhar
olhar e desfilar e falar assim: ó, Gisele Bündchen está passada, eu sou a nova. Aí você se desvaloriza. Aí daqui a pouco seu nome é maçaneta, né? Todo mundo já passou a mão, já pegou, não é assim. Então nós temos que aprender, meus queridos, nós temos que aprender a dar valor. Nós não podemos simplesmente deixar coisas erradas entrarem na nossa vida, no nosso coração. Tem tempestade que vem somente para denunciar. Deus não quer que você naufrague. Deus quer que você pegue o que atrapalha a sua vida e joga fora. Isso foi um aviso para o capitão. O capitão tem coisa errada. Então às vezes você está passando por tempestade porque Deus está te dando um tapa para falar o seguinte: tem coisa errada dentro da sua casa, tem coisa errada no seu namoro, tem coisa errada no seu trabalho, tem coisa errada na sua vida financeira. O que é barato pode sair caro. Estava fácil. Nós temos que ser mais seletivos com as pessoas que entram na nossa vida, na nossa casa, com quem você namora, nos seus negócios. Deus vai mandar tempestade para te avisar. E quando ele termina de falar com o capitão, é interessante, né? Porque aí o capitão ele fica com medo, né? Será que eu jogo ele fora? Joga ou não joga? Ficou preocupado. Gente, tem gente que é assim, né? Descobre aonde está o problema, mas fica com dó. Não, mas se eu jogar para fora. É infiel, sabe que o problema é a infidelidade nos dízimos. Ah, mas se eu voltar a ser fiel, se dando o dízimo está ruim, se dar o dízimo está ruim, imagina se eu der. Não joga a infidelidade fora. Não é verdade? Ah, tadinho desse namorado. Vou terminar com esse rapaz, não. O que vai ser dele se eu terminar dele? Se eu terminar com essa moça, o que vai ser dessa menina? Aprenda uma coisa: Jonas não vai pular para fora do barco, porque é suicídio. Ele não vai cometer o suicídio. É você que tem que chegar e pô, Jonas, bota uma prancha, faz isso na sua casa, bota uma prancha e simboliza os seus Jonas que você vai jogar para fora. Aí você bota uma prancha e vai falando por um. Pô, vai lá. Namorado, pô, e vai botando para fora. Pornografia, vai embora. Vai tirando para fora. Por quê? Porque Jonas, ele não vai pular, meus queridos, ele não vai pular. Aí o capitão ele começou a olhar, ele olhou para o navio, olhou para Jonas, olhou para a carga, ele olhou e decidiu: vai tu mesmo, Jonas. E jogou Jonas para fora do barco. Meus queridos, se você você tem que decidir entre ficar com Jonas ou com a sua família, com Jonas ou a sua integridade financeira, com Jonas ou com a sua fé. Jonas, ele poderia falar que o problema era ele, mas ele nunca vai pular. Você que tem que jogar ele para fora. E essa tempestade, primeira tempestade, é uma tempestade para denunciar coisas erradas dentro da nossa casa. Talvez você está passando por ela agora. Então está na hora de você acordar e fazer uma avaliação. O que está errado dentro da minha casa? Quem que você deixou entrar dentro do seu barco? E eu tenho certeza que depois daquele dia, depois que Jonas, é interessante, depois que Jonas foi jogado ao mar, tranquilidade. Mas o capitão ficou com prejuízo, perdeu parte da carga. Mas a partir daquele dia, o capitão, antes de alguém entrar no barco, o capitão fazia um pente fino: mas quem é você, meu filho? De onde você vem? Por que você quer viajar no meu barco? Deus te falou alguma coisa antes de você entrar aqui? Tornou mais seletivo. E assim você tem que ser. Rapaz, quem é você? Me dá o seu pedigree aí, moça. De onde você veio? Quem são seus pais? Quem é a sua família? Gente, o cavaco nunca cai longe do toco. Aprende isso de uma vez por todas, porque depois vem pastor, vem chorar. E a gente fala, repete, diz a mesma coisa todo domingo. E tem gente que ainda erra. Depois que errou, meu filho, você tem que aguentar. Mas a tempestade, a primeira tempestade nos ensina. Agora vamos lá para Marcos capítulo 4, versículo 37. Essa tempestade tem outra mensagem, uma mensagem diferente. Novamente é uma tempestade, mas preste atenção. Esta não é para denunciar. Vamos lá, hein? 4,37. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo d'água. Meus queridos, essa tempestade aqui
Quem estava no barco era Jesus. Jesus, ele chega para os discípulos dele. Se você ler o capítulo todo antes, Jesus, ele entra no barco e falou para os discípulos: passamos para o outro lado. Pronto, entrou, deu o comando. Tinha 4 marinheiros lá, 4 pescadores. Ele deu o comando e fez o quê? Foi deitar, foi dormir. Mas eu acredito que Jesus não estava dormindo não. Sabe por quê? Não havia intruso nesse barco. Jesus estava presente. Começou a tempestade. Será que foi o diabo que mandou essa tempestade? Foi não. Creio que foi Jesus. Jesus estava ali com o olho meio aberto, assim, vendo Pedro, me dando comando: faz isso, faz aquilo. Todo mundo ali obedecendo ordens e todo mundo cheio de si. Aí o que Jesus faz? Tempestade, vai. Aí a tempestade veio, rapidinho, obediente, né? Por isso que eu falei: bota o nome do seu filho tempestade. Vai obedecer, que é uma maravilha. Vai tempestade. E aí o que aconteceu? A tempestade veio. E a Bíblia diz, lá no versículo 35, se você for ver, né, que Jesus, ele queria ir para o outro lado. O comando é: nós vamos para a outra margem. É para o outro lado. Meus queridos, se Jesus te deu um comando, presta atenção nisso, nada vai impedir que isso aconteça. Amém? Se Jesus te mandou fazer algo, pode vir tempestade, mas nada vai falhar os planos de Deus na sua vida. Não vai. É Deus que mandou. Deus que mandou. O que aconteceu? Jesus foi dormir. Os discípulos viram que a água começou a entrar. Eu creio que Jesus não estava dormindo não, porque a água estava entrando, devia estar batendo água no rosto dele. O barco não era tão grande. Jesus só ali olhando: quero ver esses caras. E eu fico pensando, Pedro dando ordem: faz isso, pega ali. E chegou um ponto que eles já não estavam conseguindo resolver o problema. Gente, acorda Jesus, não é possível, esse homem está dormindo nesse caos todo. Jesus está dormindo, ele mandou a gente estar aqui. Vai, acorda Jesus aí. Aí, gente, o que acontece? Eles acordam Jesus. Mas é interessante, né? Eu pensando nesse episódio, eu estive lá no Mar da Galileia, que na realidade não é um mar, é um lago de água doce, que mede mais ou menos 22 quilômetros de largura por 15 de comprimento. É pequeno, é uma lagoa de Paraná um pouquinho maior. Mas os ventos, quando batem ali, porque ela fica numa depressão, os ventos quando batem faz com que realmente surjam ondas. Eu fico imaginando Pedro, aquele homem cheio de energia, né? Enérgico, tirando água, dando ordens. Pensa em João. João era o cara da oração, né? O cara do amor. João estava ali: Jesus, de Jeová Jireh, eu não posso morrer. E foi. Tomé, com certeza, eu não falei que ele não era para vir. Natanael, antes ele tinha reclamado que Nazaré era pequeno, também devia ter dito: podíamos ter pego um barco maior. Judas, o tesoureiro, devia estar pensando: se afundar, que prejuízo vai ser. Imagina esses homens, cada um pensando de um jeito. E aí mandaram acordar o mestre: Senhor, olha a furada que o Senhor nos botou, acorda ele. E acordaram Jesus. Aí aquele monte de homem falando em tempestade. Aí o que Jesus faz? Vento, cessa agora. Não estou conseguindo ouvir esses homens, cessa. Aí o vento cessou. Mar, para a agitação agora, eu quero mar de piscina. Aí, agora pode falar: mas Senhor, a gente vai ter que remar. Acabou o vento. Mas vocês só queriam falar isso? Que acabou o vento, vocês queriam remar? Meus queridos, aprendam uma coisa com isso. Essa tempestade, ela veio para mostrar aos discípulos que quem estava no barco era Jesus. Se Jesus estiver no seu barco, pode vir a tempestade que for, pode ser o problema que for, Ele está no barco. Tem tempestade que vem para mostrar o poder de Deus na nossa vida. É uma enfermidade que você põe a mão no caroço e diz: no nome de Jesus, sai agora. É um demônio que você chega e fala: sai, demônio. Porque Jesus, quando Ele está no barco, a tempestade que vem é para mostrar o poder dele na nossa vida. É para mostrar que Ele é Deus. E agindo Deus, quem impedirá? É para isso que vem as tempestades na nossa vida também. Meus queridos,
e algo que é abundante na vida do crente é tempestade. Se eu perguntar aqui quem está passando por tempestade, até as cadeiras vão levantar as pernas, porque todo dia a gente passa uma tempestade. É filho, é enfermidade, é dinheiro, é problema conjugal. Mas se Jesus está no seu barco, você vai chegar do outro lado. Se você casou com esse homem, pode estar passando por tempestade, mas você vai chegar do outro lado até que a morte o separe. Então já vai, o Senhor promove esse homem logo, Senhor. Tem hora que você tem que começar a ser forte com Deus, isso aí. Jesus, amém, glória a Deus. Porque Jesus disse, antes de partir, que nós faríamos as mesmas obras que Ele fez, e faríamos obras ainda muito maior. Amém? Com certeza, meu irmão. Eu não sei o que você está vivendo, mas Deus, Ele vai se levantar a seu favor. Então somente creia, ponha fé em Jesus. Eu fico imaginando esses discípulos, depois que eles passaram por isso, alguns devem até ter acusado o outro, está vendo? Depois ele teve que remar, acabou o vento, aquele mar calmo, aí teve que pegar no remo para remar. Não tinha mais vento, Jesus parou com o vento. E alguns devem ter até falado: Jesus, manda só um ventinho, aquele ventinho assim, só para mandar o barco. Mas Jesus, depois de fazer isso, aqueles homens foram vendo. E quando eles passaram por tempestades maiores, perseguição, eles sabiam que Jesus estava no barco. Eles sabiam que tinha autoridade. Eles sabiam. E por isso eles puderam contar para os novos convertidos, falar para a nova igreja sobre isso. E a última tempestade, Atos 27, versículo 18, essa aqui o apóstolo Paulo passou por ela. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Meus queridos, o apóstolo Paulo, esse texto, depois que você puder ler todo o capítulo 27, capítulo 28, você vai ficar maravilhado com o que Deus fez na vida de Paulo nesse episódio. Mas o apóstolo Paulo já estava há 15 dias na tempestade. O apóstolo Paulo tinha avisado. Quando eles estavam no porto, o apóstolo Paulo falou o seguinte: gente, não vamos sair do porto, porque está por vir uma grande tempestade. Mas tem gente que não ouve os profetas de Deus, não é verdade? O capitão falou: não, vai dar tudo certo, eu resolvo esse problema, vai dar tranquilo. Tem muita gente que está quebrando a cara até hoje porque não ouviram os pastores. Mas agora fazer o quê? Estava na tempestade. Aí o apóstolo Paulo já estava 15 dias nessa tempestade. A Bíblia diz que a tempestade tinha se tornado um furacão. O barco já tinha perdido todo o controle. Já não tinha mais vela, já não tinha mais leme. O barco estava indo como ele queria ir, para onde a tempestade o levava. E a Bíblia diz que o navio encalhou. O navio encalhou, você sabe, o navio encalha e o mar vai batendo e ele vai se partir. Ainda mais era de madeira. E o que aconteceu? Eram 276 homens, na grande maioria presos, que estavam indo para Roma. Paulo era um dos prisioneiros. Meus queridos, quando o navio encalhava, tinha um problema, sabe o que eles faziam? Matavam todos os presos. Aí Paulo, um dia antes, um anjo aparece para Paulo e fala: Paulo, avisa o capitão, avisa ao centurião, para não se preocupar, o navio vai ser destruído, mas ninguém vai morrer. Vocês vão chegar todos salvos à praia. E é o que aconteceu. Foi o que foi. Aconteceu mesmo. O apóstolo Paulo chegou e falou para o capitão: vai acontecer isso, isso, isso. Deus mandou a gente comer, encher a barriga, que amanhã vai ter que nadar muito. E no outro dia, na hora que o navio partiu, os soldados pegaram a espada para matar todos os prisioneiros. Mas aí o capitão falou: não precisa matar não, deixa o pessoal ir até a praia, deixa aí e tal. Deus já falou com o Paulo, deixa aí. E foram. A Bíblia diz que todos os 276 chegaram vivos em terra. Meus queridos, preste atenção. Você sabe qual é o meu posicionamento com relação à família. Mas se o seu casamento não deu certo, o seu projeto naufragou, mas você está vivo. Se a sua empresa não deu certo, faliu, mas você está vivo. Quantos projetos nós perdemos durante a nossa jornada? Mas você está vivo.
Deus sempre vai poupar a sua vida. No meio da tempestade Ele vai poupar a sua vida. Então talvez você está pensando: pastor, perdi tudo, perdeu, mas a sua vida está aí. Você pode recomeçar, você pode restaurar, você pode fazer melhor. Porque muitas das vezes nós ficamos presos ao que nós perdemos. Mas o apóstolo Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. É para frente que nós vamos. Deu errado, deu. Não tem como consertar. Se você tivesse ouvido as outras duas tempestades antes, talvez não tivesse chegado onde você chegou. Mas chegou. Agora o que você tem que fazer é restaurar, recomeçar. Vai começar a sua vida de novo. E chegaram na praia, 276 homens ilesos, foram bem recepcionados. E logo fizeram uma fogueira, chovia, e todo mundo começou a pegar lenha para jogar na fogueira. O apóstolo Paulo foi lá, né? Porque o apóstolo Paulo, ele era apóstolo e era Paulo, mas ele não ficava esperando: ah, eu sou pastor, ah, eu sou ungidão. Não, ele botava a mão na massa. O apóstolo Paulo foi lá, pegou a lenha. E quando ele pegou a lenha, gente, quando você está fazendo a obra de Deus, quando você quer ajudar alguém, sempre vai ter uma víbora para te morder. Pode ter certeza, vai sair uma cobra lá dos quintos dos infernos para te morder. E quando ele pega a lenha, quando ele vai jogar na fogueira, a víbora vai crau na mão dele. Aí o povo já estava olhando. 276 prisioneiros. Os homens deviam ser homem ruim. O navio quebrou. Esses caras eram ruins mesmo, hein? Chegaram aqui, beleza. Agora esse cara aí pega na lenha e a víbora morde ele. E, gente, a víbora daquela ilha, das Ilhas de Malta, a morte acontecia em pouco tempo. A mão começava a inchar e a pessoa começava a tremer e logo começava a sangrar. E todo mundo só olhando: incha lá, e não inchou não. E todo mundo só olhando: vai inchar, ó, não inchou não, tá inchando. E começou até aquela música, né? Incha lá, e não inchou nada. E aí Paulo: cara, que foi uma cobrinha que mordeu aqui, tá tranquilo, tá tudo bem aqui na minha vida. E aí eles olharam e falaram: esse cara é um Deus. Que esse cara? O naufrágio não matou ele, a víbora não matou ele, esse é o cara. Meus queridos, Deus vai te exaltar. Não importa a tempestade que você está passando, não importa se as víboras estão te mordendo, Deus vai te exaltar. Se você ficar fiel, Ele vai te exaltar. Tempestade é para isso também. E o que acontece? E aí, gente, chegou um homem que era o dono das maiores propriedades da ilha, né? Um cara chamado Públio. Nome bonito, né? Nome de menino, Públio. Estou falando isso porque tem umas 13 grávidas aqui na frente e tem algumas que estão com dificuldade para encontrar nome para homem. Eu já falei: ó, para botar Eldo, né? Entre Eldo e Públio eu sou mais Eldo, não é verdade? Mas alguém botou o nome num cara de Públio. Mas aí Públio era o dono da ilha, ele chegou e falou: nossa, aconteceu isso mesmo com você, Paulo? Aconteceu, rapaz, a cobra morreu. Vamos lá para casa. Aí Públio levou Paulo para casa, chegou lá, o pai dele estava enfermo. E aí o apóstolo Paulo, ele chega e fala: rapaz, posso botar a mão e orar por ele? Pode, rapaz. Mas, gente, ó, você não tem que ter medo de orar por enfermo, não. Você tem que botar a mão e ministrar cura, libertação. Isso é assim mesmo, funciona. O apóstolo Paulo foi, botou a mão e mandou, cessou a enfermidade. Eu fico pensando na oração que ele fez: puxa, se a tempestade não me matou, a cobra não me matou, então a enfermidade sai da vida desse homem agora. E aí a Bíblia diz que ele ficou bom. E aí todos os 275 que estavam com Paulo foram agraciados pelo milagre. Porque a Bíblia diz que aí Públio e toda aquela comunidade começou a tratar bem aqueles prisioneiros. E aqueles homens, o tempo que eles ficaram ali esperando outro navio, eles comeram do bom e do melhor. E quando foram viajar ainda, eles levaram mantimentos ainda. Então a tempestade se viu para mostrar para as pessoas o que Deus pode fazer através de um homem. Mostrar para quem está perto de Deus, o milagre pode acontecer na sua vida também. Meus queridos, a tempestade muitas das vezes é propaganda. Propaganda de Deus. Deus permite uma tempestade fazer uma propaganda dos milagres que Ele vai fazer. Mas o versículo que nós lemos no começo, né? Talvez o diabo está dizendo para você: essa tempestade vai destruir a sua vida, vai destruir o seu casamento, vai destruir as suas finanças, vai destruir a sua vida.
Mas a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu queria que você fizesse uma leitura correta das crises que você está passando, porque crise, tempestade é para ensinar. Primeiro, de repente você tem que abrir mão de alguns amigos, algumas amizades, alguns lugares que você tem que frequentar, pessoas que estão próximas a você. Meu irmão, você vai abrir uma empresa, você vai trazer um ímpio para ser sócio seu. Se com um crente está difícil, imagine com um ímpio. Você não vai. O cara não é crente, você vai namorar com ele? Não vai. A moça não serve a Deus, você vai namorar com ela? Não pode. Você tem que olhar o que você está fazendo, abrir mão de certas amizades. Você tem que entender que Deus quer manifestar o poder dele na sua vida. Talvez você está enfermo e você ainda não procurou exercer o poder de Deus na sua vida. Exercer o poder de Deus. Gente, se o problema é financeiro, você pode pedir para mim orar 1000 vezes. Você pode vir no culto de quarta-feira, de quinta-feira. Você pode vir no domingo. Se você não for dizimista, se você não matar o Jonas da infidelidade, não vai mudar a sua situação financeira. Não tem jeito, isso é bíblico. A tempestade também é para mostrar que enfermidades temporais, serpentes não podem acabar com você. Esse texto é para nós, não é para os outros, é para quem ama a Deus. Você está desempregado? Calma. Está solteiro? Calma. Está solteiro? Calma. Está endividado? Calma. A tempestade vai passar. Amém? Mas o Deus que acalma a tempestade, Ele está aqui neste lugar. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vamos orar agora, que hoje nós vamos celebrar a ceia do Cordeiro. Qual tempestade você está passando? Qual das 3 tempestades você se enquadra? A primeira, a segunda ou a terceira? Faz uma avaliação agora da sua vida, porque o Deus que acalma a tempestade está aqui neste lugar. Baixa a sua cabeça agora, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nessa noite nós queremos, ó Pai, ver as tempestades se acalmando na nossa casa. Senhor, talvez nós ainda não tenhamos detectado o porquê, ó Pai. Talvez tenhamos, ó Pai, levado para nossas casas, escondido nos porões do nosso coração coisas que não te agradam. Talvez, Pai, tenhamos sido infiéis. Ó Pai, talvez o Senhor quer mostrar o teu poder em nossas vidas. Por isso, Pai, mostra a cada um de nós aonde é a tempestade, qual é a causa, e como Jesus mandou a tempestade se acalmar. No nome de Jesus, eu quero dizer para você que tem atormentado, você que tem sido essa tormenta na vida dos filhos de Deus, cesse. Você que tem agido no casamento, cesse. Você que tem agido na vida financeira, cesse. Você que tem agido nos relacionamentos, cesse. Você que tem agido na saúde, cesse. Traga bonança para os teus filhos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Vamos consagrar a Deus agora os nossos dízimos e as nossas ofertas. Esse é o momento.